Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Físio com Segurança na UTI, onde eu abordo temas que vão te ajudar a atender na UTI com segurança e ser referência em fisioterapia e em terapia intensiva. Sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e hoje nós vamos abordar um tema: como tratar o paciente com traumatismo crânioencefálico na UTI, específico para fisioterapeutas, exclusivo para fisioterapeutas. Vai falar tanto do tratamento da fisioterapia como da ventilação mecânica, é claro. Você que está assistindo aí a primeira vez, as aulas práticas vai dar um passo a passo do que você deve avaliar, vai falar sobre a ventilação mecânica, que você precisa saber da ventilação mecânica no paciente com traumatismo crânioencefálico, vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, as alterações que acontecem nos pacientes que têm o traumatismo crânioencefálico, e dessa forma você vai sair mais preparado, conseguindo aí dar um passo à frente aí desse conhecimento aí da fisioterapia no traumatismo crânioencefálico. Primeiro, a gente tem que entender o que é o TCE, né? TCE é traumatismo crânioencefálico. É causado só por causa de uma pancada? Não. Tem várias causas. Pode ser uma agressão, um processo de aceleração ou desaceleração de alta energia. Então, a pessoa veio no carro, alta energia, um acidente, acelerou e desacelerou a cabeça, isso daí pode gerar um traumatismo crânioencefálico. Então, tem diversas causas que geram o traumatismo crânioencefálico, não é só uma pancada. Então, você vai pegar um paciente na terapia intensiva e vai dizer, qual foi a causa da lesão? Nem sempre é uma agressão aí, uma pancada, uma agressão, mas sim pode ser esse processo de aceleração e desaceleração também. Esse processo, esse traumatismo, ele gera uma injúria anatômica ou um comprometimento funcional. Pode ser uma lesão mais leve, né, que não vai ter tanta disfunção, e uma lesão que é mais grave, que pode ter lesões secundárias. Essas lesões secundárias, o fisioterapeuta tem que entender o que está acontecendo aí na fisiopatologia para gerar uma melhor intervenção fisioterapêutica dentro da terapia intensiva, reduzindo as complicações e gerar uma melhor ventilação no paciente dentro da terapia intensiva também. Não é fácil, mas a gente vai conseguir aqui sair entendendo um pouco melhor esse raciocínio dessa fisiopatologia, o que é que você tem que entender dessa fisiopatologia, dessa injúria anatômica e desse comprometimento funcional. Comprometimento funcional que eu estou colocando aqui é o funcional ainda dentro do cérebro, né? Você vai ter ainda lesão secundária em relação à sequela do traumatismo crânioencefálico. Mas aqui a gente vai discutir especificamente dentro da terapia intensiva naquela fase aguda. A gente não vai progredir para um paciente que já está tendo alta. A gente não daria tempo para discutir tudo isso aqui dentro dessa aula, já tem muito conteúdo. A gente vai falar especificamente quando está dentro da terapia intensiva, tanto o paciente que pode estar entubado ou o paciente que pode estar em respiração espontânea, sem estar em ventilação mecânica. Você vai pegar das duas formas, o paciente que está em ventilação mecânica e o paciente que não está. Entender isso daí vai fazer com que você realize condutas menos lesivas e mais benéficas para o paciente. E é claro, falando com estudos científicos e não por achismo. A gente vai debater aqui com os estudos, o que eles falam da ventilação mecânica, hiperventilar ou não hiperventilar. Posso utilizar PIP alta ou não posso utilizar PIP alta? A mobilização, a cinesioterapia, eu posso realizar no paciente ou não posso? Posicionamento, qual o melhor posicionamento que eu devo colocar o paciente aí, o paciente com traumatismo crânioencefálico dentro da terapia intensiva? Colocar o paciente em decúbito lateral, decúbito 0 graus, 30 graus, 45 graus, que é mais indicado. Como eu vou fazer a monitorização dessa pressão intracraniana? Se o paciente está com hipertensão intracraniana, se está com a monitorização de pique, qual o parâmetro que eu devo avaliar? Eu devo avaliar a pressão de perfusão cerebral? Eu devo avaliar o quê para gerar a melhor intervenção fisioterapêutica? A gente vai debater tudo isso aqui dentro desse aulão hoje, e para isso tem que ter um conhecimento da fisiopatologia, senão você fica um repetidor de condutas sem saber o porquê. Falo sempre para os meus alunos, o fisioterapeuta ele tem que saber o porquê ele está realizando a conduta. Dentro do método fisioterapia intensiva, a gente tem os módulos iniciais de nivelamento, que tem toda essa parte da fisiologia, fisiopatologia, para a pessoa conseguir colocar em prática. E quando tiver uma modificação aí desse padrão normal, você saber quando você pode aceitar, o que você pode aceitar, e não ficar sendo um repetidor de técnicas. E por que o fisioterapeuta deve dominar todo esse conhecimento? Dentro da terapia intensiva, você vai pegar pacientes com traumatismo crânioencefálico. Eu não trabalho na UTI neurológica, eu trabalho só na UTI geral.
vai chegar paciente para você com traumatismo crânioencefálico. É difícil ter hospital que tem apenas aquele tipo de UTI de paciente neurológico, né? Vai ter, mas são poucos. A maioria vai ser hospitais gerais. E você, dentro da terapia intensiva, vai pegar esse tipo de paciente. E é um paciente jovem, muitas vezes jovem, que teve um acidente de carro, um acidente de moto, e que antes de estar aí na terapia intensiva não tinha nenhuma disfunção. E qualquer conduta que seja ruim para esse paciente vai piorar a sua funcionalidade após a alta da UTI. E o fisioterapeuta tem que sempre pensar isso, em função. O paciente tem que voltar, retornar ao que ele tinha antes. E também, quando você está gerando uma conduta com esse paciente, como ele está cheio de monitorização. Se você fizer uma conduta que vai ser pior para o paciente, pode ir a pressão a pressão de pique pode ir lá em cima, pique, né? A pressão intracraniana pode ir lá em cima. Você pode ter uma baixa da perfusão cerebral, lesivo para o paciente. Pode ter uma piora do edema cerebral. O paciente pode agitar durante sua conduta. Eu vou aspirar ou não vou aspirar o paciente? Quando eu aspiro, a pressão intracraniana vai lá em cima. O que é que isso gera de acometimento para o paciente? O fisioterapeuta tem que saber isso para conseguir gerar esse atendimento com segurança. Não é só chegar lá e gerar uma conduta. Tem que entender, e é extremamente necessário ele dominar esse conhecimento de um paciente com traumatismo crânioencefálico. O conteúdo hoje vai estar um pouco extenso. Eu tentei simplificar o máximo que eu podia para a gente pegar só nessa fase aguda do paciente que chega na terapia intensiva, mas é muito conteúdo. Isso daí dá muito mais do que uma aula dentro do método fisioterapia intensiva, sendo dividido na parte de avaliação, da parte da ventilação mecânica, na parte da fisioterapia, mas vai conseguir aqui passar um conhecimento que você consiga sair um pouco mais preparado, um pouco não, muito mais preparado após essa aula. Os mecanismos de lesão do paciente. A gente vai ter uma lesão cerebral que pode ser focal, então contusão, laceração e hemorragia intracraniana, ou um dano cerebral difuso, que vai ser causado por uma lesão mais impactante, levando ao resultado em lesão axonal difusa ou edema cerebral. A lesão focal pode progredir para uma lesão difusa? Pode. E ter esse controle, gerar o tratamento específico, não vai ser do fisioterapeuta, né? O médico vai ter o neurologista, vai ter o médico clínico lá que vão estar avaliando, mas você tem que entender isso daí para conseguir entender a fisiopatologia e entender melhor a ventilação mecânica. Nessa lesão primária, ocorre logo após outro impacto. Então, teve impacto, teve uma aceleração, desaceleração, você tem uma lesão primária. Lesão primária do paciente. Pá. A lesão secundária vai ser em decorrência do edema, da hipertensão intracraniana ou da isquemia cerebral levada pela lesão. Porque quer dizer que o paciente pode estar lá com a FO2 a 100%, saturando 98% e está tendo isquemia cerebral? Pode, que é esse um dos conceitos que a gente vai falar aqui do fluxo sanguíneo cerebral. Se tiver sem estar chegando o fluxo lá no cérebro, não está chegando o sangue oxigenado. E aí você vai ter uma isquemia localizada daquela região, levando a uma morte celular. Essa lesão primária vai ter o impacto, ela gera um processo inflamatório, que pode ser controlado, ou pode gerar um processo de liberação de mediadores, que gera vasodilatação, que gera edema, que pode gerar esse aumento da pressão intracraniana. Então, HIC, para quem não está acostumado, hipertensão intracraniana. Quando você tem um aumento dessa pressão intracraniana, da PIC, e esse aumento é lesivo. Esse aumento é lesivo, o fisioterapeuta tem que ter cuidado para não piorar essa lesão. O paciente teve a lesão do traumatismo crânioencefálico, ele pode estar em respiração espontânea ou pode estar entubado. E aí você vai avaliar o paciente pela escala de coma de Glasgow. Ela é uma escala que vai classificar o traumatismo crânioencefálico de acordo com a avaliação clínica. Todo mundo é para ter decorado essa escala. Eu tenho que decorar, você vai repetir isso várias vezes com os seus pacientes, você vai estar fazendo várias vezes, você vai pegar. Não tem como você não pegar. Primeiro momento eu não estou atendendo ainda, estou começando agora, não estou gravando. Deixa aí separado, dentro dos seus... Quem sabe que eu falo aqui que você deve ter um caderninho que você anota todas as suas condutas, todos os dados que você tem. Então, deixa lá uma prancheta com as escalas que você mais utiliza. Então, na prancheta, você colocará a escala de coma de Glasgow, escala de sedação, cálculo de mecânica, que você ainda está pegando. Depois, você vai nem precisar mais daquilo dali. Eu digo que para a escala de sedação, sempre eu olho. A gente tem várias escalas de sedação, a gente sempre está olhando ali para
definir melhor. A escala de Coleman de Glasgow, de forma automática, você vai pegando, é falado, repetido várias vezes, você vai evoluir, vai ter que colocar. Então, é ideal você aprender. Como avaliar? Então, você vai avaliar o componente ocular, o paciente está com abertura ocular espontânea, se tem abertura estímulo doloroso, estímulo pressórico e não tem resposta. Você vai avaliar o componente verbal, então, se ele está orientado, confuso, palavras inapropriadas, emite sons e sem resposta, e motora, sem resposta, extensão de celebração, flexão, decorticação, estímulo de retirada, se localizador e obedece a comandos. Lembrando que descorticação é flexão de membros superiores, extensão de membros inferiores. Descelebração é extensão de membros superiores e extensão de membros superiores. Então, descelebração é a extensão total. Descorticação é flexão de membros superiores, extensão de membros inferiores. O máximo da pontuação da escala de Coleman de Glasgow, 15. Esse é o máximo. Se você somar 6 com 4, 10, mais 5, 15. Cuidado para não evoluir lá. Escala de Coleman de Glasgow, 16, 17. Não, o máximo vai ser 15 aí que você tem da escala de Coleman de Glasgow. E a partir que você dá análise dessa escala, você vai ter TCE leve, 13 a 15 na escala de Glasgow. TCE moderado, traumatismo crânioencefálico moderado, de 9 a 12. Traumatismo crânioencefálico grave, de 3 a 8. Pô, você está lá, o paciente chegou após um TCE, após um acidente automobilístico, está com um Glasgow de 7. Provável TCE grave. Vai ter que ter essa avaliação clínica, né? Outros exames vão ser feitos com pacientes. Ele pode modificar desde a sua internação, pode ter uma variação aí dentro dessa classificação. Por isso que deve ser feito também uma avaliação rotineira desses pacientes, desses caras de Coleman de Glasgow. E, relembrando, você vai pegar esse tipo de paciente dentro da terapia intensiva. Esse é um estudo publicado na Revista Brasileira de Terapia Intensiva de 2021, que ele avaliou a incidência hospitalar de traumatismo crânioencefálico no Brasil nos últimos 10 anos. E a média de internações por ano é de 131 mil. 131 mil pessoas foram internadas por média do ano, né? Por traumatismo crânioencefálico. Então, tenho que ter esse conhecimento. Eu não preciso estudar isso. Precisa. Isso é algo a mais. Não é algo a mais. É extremamente necessário. E esse paciente é um paciente que tem que ter muita atenção dentro da terapia intensiva. Se você não tem atenção, o paciente pode ir a óbito e poderia ter sido prevenido essas complicações. Tem um caso mesmo, eu lembro direitinho desse caso. Tinha pouco tempo de formado. Traumatismo crânioencefálico grave. No hospital, esse paciente ficou no leito 3. O paciente tinha monitorização de pique, DVE, estava com vitilando controlado, sedado. Quando ele aspirava, a pressão intracraniana ia lá em cima. Paciente jovem, que muita gente achava que o paciente não ia sair bem. E o paciente, depois que teve alta da UTI, levou uma maior quantidade de tempo dentro da terapia intensiva, foi tracostomizado, fez vários episódios de atelectasia. O paciente com traumatismo crânioencefálico faz atelectasia? Faz. E aí, vai botar o paciente de decúbito lateral esquerdo durante o aumento dessa pressão intracraniana, ou você pode realizar outra conduta se a atelectasia está apresentando? Tem que ter esse conhecimento, fisioterapeuta. E aí esse paciente saiu, achava que o paciente ia ter sequelas, que ia nem voltar a andar, e depois de um certo tempo esse paciente voltou e foi visitar a UTI e demonstra aí, que a fisioterapia participando, o paciente consegue sair bem. E aí aconteceram vários outros casos. Eu achei, paciente jovem, traumatismo crânioencefálico, faça fisioterapia com qualidade para trazer esse paciente a sua melhor funcionalidade após a alta da UTI. E quem sabe ele retornar aí para visitar você e visitar a equipe da UTI falando sobre os benefícios que ele teve e as melhoras que ele teve após esse traumatismo crânioencefálico. Como eu falei, você tem que estar preparado, você vai pegar esse tipo de paciente. E qual o maior benefício de saber tratar o paciente com traumatismo crânioencefálico? O maior benefício é você atender com mais qualidade, salvar vidas e ser percebido como referência dentro da terapia intensiva. É o paciente grave, o paciente jovem, que todo mundo está de olho nele, todo mundo está observando o que é que está acontecendo com o paciente, e você, se fizer um atendimento com qualidade, vai se diferenciar. O paciente está lá com a pressão intracraniana aumentando, está hipoventilando, o PaCO2 está lá em cima, PaCO2 alto, vasodilatação, aumento da pressão intracraniana, e você vai lá com uma conduta fisioterapêutica ou com uma conduta desobstrutiva, que melhora essa mecânica do paciente, melhora o volume corrente, ou com um ajuste da ventilação mecânica, deixa o paciente normoventilando e corrige essa alteração. O paciente está com o ETCO2 sendo feita a monitorização na capnografia. Você vai lá como fisioterapeuta, identifica que está apresentando padrão alterado do ETCO2,
faz uma conduta fisioterapêutica, normoventila esse paciente, reduz a lesão secundária causada pela ventilação mal feita. Antigamente, achava-se que um paciente teria que hiperventilar com traumatismo crânioencefálico. Por quê? Hiperventilação, vasoconstricção no cérebro, vasoconstricção diminui a pressão lá dentro do cérebro e aí pensava, está reduzindo edema. Só que essa vasoconstricção também faz isquemia, que reduz muito o fluxo sanguíneo cerebral e tinha uma lesão por isquemia desse cérebro. Então a gente sabe no momento que o indicado pode ser feito em alguns momentos ali de hiperventilação, se tiver tendo uma herniação, se estiver complicando muito o caso, mas depois tender a voltar o padrão da normoventilação de forma gradativa, para também ter um fator de rebote aí dessa ventilação. Então, é necessário, é um conhecimento que tem que ser colocado em prática no dia a dia e através de ciclos de desenvolvimento do conhecimento teórico, conhecimento prático e da iniciativa e atitude, você consegue atender esse paciente com mais qualidade e gerar uma melhor intervenção dentro da fisioterapia e terapia intensiva no paciente com traumatismo crânioencefálico. Cuidados em aplicar protocolos sem dominar o conteúdo. Por que cuidar de aplicar em protocolos sem dominar o conteúdo? 6 ml por quilo de peso predito. Né? Isso não é uma ventilação protetora. Eu tenho que ventilar o paciente com traumatismo crânioencefálico. Qual a ventilação protetora? Tenho. Aí você coloca 6 ml por quilo de peso predito, o paciente com a frequência respiratória um pouco mais baixa, ele está hipoventilando. O que é o órgão principal no momento? É o cérebro, né? Você tem que proteger esse cérebro. E aí, hipoventilação, como eu disse, aumenta o PaCO2 e pode ter um aumento da pressão intracraniana. Você vai ter que, nesse caso, poder aceitar um pouquinho mais esse volume corrente, se for necessário. Poderia ser ajustada a frequência respiratória, né? Para você atingir um volume minuto um pouco maior. Mas você não vai aceitar uma hipercapnia permissiva nesse caso. A hipercapnia permissiva vai ser lesiva para esse paciente. E aí vai ter casos que vai estar na penumbra ali, o que vai ser mais benéfico? Vai ter. Mas pense, o órgão principal no momento é o encéfalo, é o cérebro desse paciente. A gente tem que utilizar uma estratégia que previne uma lesão secundária aí nesse encéfalo. E só relembrando que o traumatismo crânioencefálico ele vai ter um componente estático e dinâmicos, né? Que vão gerar lesão óssea, vascular e neural. Então, pode ser cincelamento ou compressão que gera deformação no encéfalo e pode levar lesões do tecido ósseo, vascular e neural. O componente pode ser estático ou dinâmico. Essa lesão ela gera uma desregulação do fluxo sanguíneo cerebral e no metabolismo no cérebro. Essa desregulação dos fluxos sanguíneos cerebral e do metabolismo gera umas lesões secundárias. Que é isso que a gente tem que ter cuidado aí como fisioterapeuta. Se eu deixo o paciente decúbito zero, eu pioro essa lesão cerebral. Não é o ideal para esse paciente. Se eu deixo o paciente hipoventilando, eu pioro essa lesão cerebral. Se eu coloco uma PIP que tem alteração na pressão intracraniana, a gente vai ver que tem como controlar para você ver que não tem alteração. Mas o paciente está com hipovolêmico, a PIP está diminuindo o retorno venoso, vai ter redução da pressão arterial média. Redução da pressão arterial média reduz a pressão de perfusão cerebral. Também piora o paciente, já uma piora dessa desregulação. E a gente tem que entender alguns conceitos. Os conceitos chaves para você que vai atender o paciente com traumatismo crânioencefálico. Primeiro conceito, pressão de perfusão cerebral. A pressão de perfusão cerebral é a pressão que está mantendo a perfusão do cérebro. Ela é a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, a pressão de perfusão cerebral, pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Pressão intracraniana, se o paciente tiver um traumatismo crânioencefálico grave, vai ser colocado um monitor da PIC, da pressão intracraniana, então vai ter um acesso lá no cérebro que vai estar fazendo essa medição dessa pressão intracraniana e você vai estar medindo no equipamento de pressão arterial média, invasivo ou não invasivo, você vai ter esse dado. E aí você tem a pressão de perfusão cerebral, que vai ser a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Cálculo simples. Está um monitor multiparamétrico apresentando lá a pressão de perfusão cerebral, a pressão média, e você vai ter o monitor da PIC. Você só subtrair um para o outro. Pressão arterial média vai estar 80, PIC 20. Quanto é que vai ter de pressão de perfusão cerebral? 60. Cálculo simples. 60 mg de mercúrio. A pressão arterial média está 90. A PIC está 10. Quanto é que vai ser de pressão de perfusão cerebral? 90 menos 10, 80 mg de mercúrio. Então, um cálculo simples, sem dificuldade. E a gente tem o que é aceitável para esse paciente. Tem uma certa variação na literatura científica, mas está
está como objetivo manter uma pressão de perfusão cerebral acima de 60 milímetros de mercúrio. E a PIC é o somatório da pressão parcial do cérebro, do sangue, do crânio e da pressão do líquido. E existe uma teoria de Morrow e Kelly que ele diz que a soma dos volumes intracranianos dos elementos do sangue, cérebro e líquido é constante. Então, quando eu tenho um aumento de alguma dessas pressões, há uma redução da outra. Então, se eu tenho um edema cerebral que está aumentando dentro do espaço cerebral, eu vou ter uma saída do líquido, vou ter uma redução dessa pressão sanguínea. O organismo ele vai manter um controle para tentar manter a PIC, a pressão intracraniana, normal. Só que pode ser que a partir de um certo momento não se tenha mantido esse controle, principalmente quando você tem uma lesão que altera o fluxo sanguíneo cerebral. O fluxo sanguíneo cerebral está totalmente ligado com a pressão intracraniana e com a pressão de perfusão cerebral. Então, se você tem uma lesão que há desregulação desse fluxo sanguíneo cerebral, você vai ter uma alteração dessa pressão intracraniana e ela vai variar, vai tender a aumentar de maneira mais rápida do que se fosse uma pessoa que não tem nenhuma lesão. Isso pode acontecer. Pode não, né? Vai acontecer no traumatismo crânioencefálico. Somente traumatismo crânioencefálico grave. E você que é fisioterapeuta, a gente fez uma pequena revisão, bem breve revisão aí da fisiopatologia, de alguns conceitos principais aí do traumatismo crânioencefálico, da pressão de perfusão cerebral, da pressão intracraniana, da hipertensão intracraniana, da resposta que acontece no organismo. Mas por onde começar? Você está de plantão e chegou um paciente, acidente de moto, chegou lá na UTI, é um paciente de traumatismo crânioencefálico. Você, como fisioterapeuta, por onde começar? Vou começar, pego a perna do paciente, 10 flexões da perna, 10 flexões no braço, ou eu vou lá e aspiro o paciente. O paciente está entubado, eu desconecto, aspiro o paciente. O que é que eu vou fazer? Por onde começar? Começar seguindo um processo de tomar decisão. Que eu repito sempre os alunos do método fisioterapia intensiva, um processo de tomada de decisão que vai facilitar a sua intervenção com esses pacientes. Então, fazer uma anamnese, avaliar o paciente, seguindo aquele processo, avaliar o nível de consciência para ver como é que está esse nível. Lembra da escala de coma de Glasgow? E fazer avaliação rotineiras. Se o paciente estiver entubado, você vai avaliar o nível de sedação, através de escalas também. Esses níveis de sedação, você vai identificar como o paciente está em relação à sedação, as escalas de sedação de Reis, Ramsay, você vai utilizar essas escalas dizendo se o paciente está agitado, se o paciente está controlado. Você vai ter a escala de sedação e vai ter a escala de coma de Glasgow também que você pode utilizar. Nesse nível de consciência, você vai avaliar se o paciente está vigil, confuso, então ele está desorientado no tempo e no espaço, mas se orienta normalmente com a pessoa e está apenas confuso, mas você pergunta onde é que ele está, ele não sabe onde é que ele está. O paciente pode estar delirante, apresentando desorientado quanto tempo, lugar, pessoa, com perda de contato com a realidade, muitas vezes podendo ter alucinação auditivas ou visuais. Ele pode estar letárgico, então ele está sonolento. Então você dá um estímulo e ele acorda, pode ser um estímulo um pouco mais intenso para ele acordar. O obnubilado, existe um embotamento, uma indiferença aos estímulos externos e a resposta é mantida no mínimo. O paciente então tem uma resposta pior do que o que está letárgico. O estupor. O doente só pode ser acordado por estímulos exteriores vigorosos e contínuos, então fica lá o tempo todo para acordar o paciente. E o comatoso, nenhuma estimulação vigorosa consegue produzir qualquer resposta voluntária no paciente. Isso é uma categoria de consciência. E você vai utilizar a escala de coma de Glasgow para avaliar qual é o nível dessa consciência. Avaliei o nível de consciência, como é a categorização da consciência. Vou avaliar a avaliação respiratória do traumatismo crânioencefálico. O paciente, lembrando, pode ter respiração espontânea, pode estar entubado. E aí você tem que avaliar esse componente respiratório. É extremamente importante o fisioterapeuta dominar a avaliação respiratória dentro da terapia intensiva, né? E aqui a gente não vai detalhar cada componente. Vai falar um pouquinho em relação ao que você vai avaliar no traumatismo crânioencefálico, o que é que pode ser apresentado de padrões de alterações nessa respiração que o paciente pode ter. E aí, o que é que você vai avaliar dentro desses padrões? Você vai ver, dentro de um processo, inspeção, palpação, ausculta, seguindo uma sequência. Inspeção dinâmica estática, palpação, palpar o paciente durante a movimentação do tórax, palpar o abdômen do paciente, fazer a ausculta e realizar os testes específicos, se for necessário realizar com esse paciente. Vamos falar um pouquinho dos padrões respiratórios que o paciente pode ter, o paciente com traumatismo crânioencefálico. Outro dia desse, teve uma aluna do método de fisioterapia intensiva, a gente tem lá a teleconsultoria, mandou um caso clínico dizendo que o paciente era um traumatismo crânioencefálico e que mantinha um PaCO2 mais baixo, mesmo reduzindo os parâmetros do ventilador. E ele poderia ter um padrão respiratório alterado pela lesão que ele estava apresentando. O padrão respiratório pode gerar uma hipótese de qual a lesão que está acontecendo. Então, um padrão atáxico
vai ter uma variação grande desse padrão respiratório, com aumento da incursão, com aumento da frequência e redução, está o tempo todo variando. Eu vou colocar uma imagem um pouco mais na frente. Pode ser uma lesão do bulbo. O padrão de Chine-Stokes, você tem uma lesão do hemisfério bilateral ou insulto do diencéfalo. Também pode ser lesão do prosencéfalo, lesão superior da ponte. E você pode ter essa lesão gerando o padrão Chine-Stokes. Lembrando que o Chine-Stokes não é só lesão cerebral, você tem outras doenças que podem levar o padrão Chine-Stokes, que é uma desregulação aí do controle ventilatório. O padrão apnêustico, vocês têm lesão na região dorsomedial da metade inferior da ponte, e no padrão apnêustico o paciente tem uma pausa no final da inspiração, então vai ser corrigido com o ventilador mecânico? Não vai conseguir. Se o paciente vier assumindo a ventilação mecânica, ele vai fazer esse padrão de apnêustico. E entender isso pode prevenir uma modificação, um ajuste ventilatório errado para esse paciente. Pode prevenir um ajuste errado para esse paciente que você é o fisioterapeuta que está ajustando. Então, o padrão apnêustico ele vai apresentar essas pausas no final da inspiração. A gente tem o padrão neurogênico central, que é uma lesão do tegumento pontino central. O neurogênico central vai fazer uma hiperventilação constante e é mais ou menos assim esses gráficos, né, da respiração do Chine-Stokes. Então, faz uma pausa inspiratória, o padrão começa a aumentar um pouco a frequência respiratória, vai aumentando, aumenta a incursão ventilatória, aumenta a incursão, depois vai reduzindo, pode ter uma pausa e começa de novo. É um ciclo que vai se repetindo. Da hiperventilação neurogênica central, ele fica hiperventilando. Vai manter o PaCO2 lá embaixo. A causa não vai ser com o ajuste da ventilação mecânica, né? Está tendo a hiperventilação constante desse paciente. Respiração apnêutica, como eu falei, uma pausa no final da inspiração. Então, inspira, mantém umas pausas, depois solta. Aqui a gente tem uma que eu não falei, que é a respiração em salva, e aqui a respiração atáxica, que ele ventila, começa a fazer essa ventilação bem alterada, poder ter momentos de pausa inspiratória. Aí são algumas só, ainda tem outros tipos de lesões neurais que você pode identificar, hipóteses de acordo com esses padrões ventilatórios. Inspeção, palpação, ausculta, testes específicos, avaliação neurofuncional. Na avaliação neurofuncional, você vai avaliar a função motora, se está apresentando uma função motora normal ou anormal. Se o paciente estiver em respiração espontânea, acordado, você vai avaliar. Se o paciente estiver sedado, pode ser que você não consiga ter essa avaliação real. Se o paciente está começando a ser desmamado da ventilação mecânica, foi retirada a sedação, está tracostomizado, você vai fazer também essa avaliação. E aí você vai fazer o estímulo, pedir para o paciente fazer uma movimentação, então levanta o braço, pode ser que o paciente não levante. Ou você vai dar um estímulo doloroso, um estímulo verbal mais forte até chegar no estímulo doloroso e esse paciente começar a responder. Então, uma classificação de função motora anormal, ela pode ter uma movimentação espontânea, então ocorre independente ao estímulo externo e pode não ocorrer a pedido, então o paciente está apresentando uma movimentação e você pede e ele não movimenta. Ele tem uma movimentação espontânea, mas sem responder ao estímulo, sem responder ao pedido. Ele pode localizar a dor, então ocorre quando a extremidade oposta que recebe a dor cruza a linha média do corpo, numa tentativa para remover o estímulo tóxico do membro afetado. Então você dá um estímulo doloroso e o paciente tenta remover, tenta localizar aquele estímulo doloroso. Então deu estímulo doloroso, o paciente tenta remover, o paciente tenta localizar, né, o estímulo doloroso para tirar esse estímulo que está sendo dado. Retirada ocorre quando a extremidade que recebeu o estímulo doloroso flete normalmente na tentativa de evitar esse estímulo. Então, deu estímulo, o paciente vai apresentar essa retirada. Decorticação, como eu já falei, resposta de flexão anormal que pode ocorrer espontaneamente ou em resposta a estímulos tóxicos, né? Então, a descorticação é a flexão de membros superiores com extensão de membros inferiores. A descerebração, extensão anormal, membros superiores e membros inferiores. E a flacidez sem resposta a estímulo doloroso. E aí você vai classificar essa função motora normal. Também vai avaliar, em alguns momentos, se o paciente está com midríase, pupila dilatada, e miose, diminuição do diâmetro dessa pupila. Isso, se ele não tem a presença de reflexo, ele não está tendo mais esse controle, pode ser um dos parâmetros para começar a ter a suspeita da morte encefálica. Vai avaliar também se está tendo hiperreflexia profunda ou superficial. Não é o objetivo da live aqui debater cada um desses tópicos de maneira bem aprofundada. É importante entender que você pode avaliar esses pacientes dessa forma. O que é que você vai avaliar desses pacientes para conseguir entender como é que está funcionalmente. E durante essa avaliação, você também tem que avaliar a hipertensão intracraniana. Se o paciente
está com suspeita de hipertensão intracraniana, se está apresentando uma PIC alterada, se está apresentando a pressão intracraniana aumentada, se tem a pressão de perfusão cerebral normal ou não. Quando você está realizando a conduta do paciente, você está de plantão e vai lá e vai aspirar o paciente. O reflexo de tosse, a aspiração traqueal é gera uma alteração aguda da PIC, mas é uma alteração aguda que é passageira, se tiver tudo ok. Então, você aspirou o paciente, vai ter um aumento da PIC se o paciente tossir. Vai ter um aumento da PIC se o paciente tossir. Mas tem que voltar para o valor de normalidade rapidamente também. É um estresse agudo. O paciente apresentar uma sincronia, paciente ventilador, pode ter um aumento da PIC também? Pode ter um aumento da PIC também. É um estresse que está sendo gerado no paciente, o paciente aumenta a PIC. Mas, na maioria das vezes, quando tem essa tosse, aspiração traqueal, quando o paciente se agita, também aumenta a pressão arterial média, e aí você tem a pressão de perfusão cerebral é mantida, que é o ponto principal para ser observado. Mas saiba que isso pode acontecer. Então, alterações agudas como aspiração, tosse, estresse, assincronia paciente-ventilador, posicionamento inadequado da cabeça. Então, posicionou o paciente decúbito zero, pode ter aumento da pressão intracraniana. E se for extremamente necessário, tem que ser passageiro aquelas condutas. Você não tem que ficar aspirando o paciente o tempo todo. Na verdade, não teria que estar aspirando nenhum paciente o tempo todo. Tem que avaliar se tem indicação da aspiração, tem que avaliar se é para ser feito essa conduta com o paciente ou não, né? Isso, corrigir as sincronias. Tem que ser um ponto para você observar também no paciente com doença neurológica, com traumatismo cranioencefálico. Você não vai lá esquecer a sincronia. Deixa o paciente... Não. A sincronia, como qualquer outro paciente. Observar a sincronia. Observar se o paciente precisa ser aspirado ou não. Observar se está tendo estresse, se o paciente está com dor. Avaliar a escala de dor. Ver o paciente como um todo. Para conseguir reduzir essas alterações agudas que o paciente pode estar apresentando. E o que monitorizar? O que monitorizar no paciente com traumatismo cranioencefálico? Se o paciente tiver com monitorização de PIC, pressão intracraniana, na literatura científica, colocada aí como alvo abaixo de 20 milímetros de mercúrio. Pressão de perfusão cerebral, coloquei aqui, 60 a 95. Você vai tentar manter acima de 60 milímetros de mercúrio. Mas eu tenho correlação com a pressão de perfusão cerebral, eu sou fisioterapeuta, o que é que tem a ver com isso? Dependendo do ajuste da ventilação mecânica, você pode ter um aumento ou uma redução da pressão de perfusão cerebral. O CO2, eu vou falar um pouco mais na frente, o CO2 ele faz vasodilatação. Hipoventilou, vasodilatação, aumento da pressão intracraniana. Aumento da pressão intracraniana, redução da pressão de perfusão cerebral. Quem está aí desde o começo da aula sabe que a pressão de perfusão cerebral, pressão arterial média menos a pressão intracraniana. O aumento da PIP, se o paciente tiver hipovolêmico, pode gerar uma redução da pressão arterial média, por redução do retorno venoso, gerando uma redução da pressão de perfusão cerebral. Entender isso, monitorizar, observar. Está realizando a conduta? Olhando quanto é que está de PIC, olhando quanto é que está da pressão arterial média, o que é que está de frequência cardíaca, como é que está da frequência respiratória, saturação. Um dos parâmetros que é avaliado também no paciente com traumatismo cranioencefálico é a saturação jugular de oxigênio, tentando manter uma saturação em 55% a 75%. E o cálculo de extração cerebral de oxigênio de 24% a 42% é o padrão que é aceitável dentro do valor de normalidade, considerado aí 55% como um ponto aí de corte. Sou eu que vou fazer isso daí? Não, você tem que entender os conceitos, tem que entender o que é que está sendo representado aquilo dali, o que é que está gerando para o paciente. Coloquei o suporte de oxigênio, a FiO2 está a 50% e o paciente está saturando 99%. Não, vamos dar outro exemplo. O paciente está com FiO2 50%, está saturando 95%, saturação arterial na gasometria. Saturação jugular de oxigênio está mantendo lá 70%. Esse paciente o suporte de oxigênio pode ser reduzido um pouco mais? Pode. A troca gasosa está ok, a extração cerebral de oxigênio está ok. E lembrando que essa extração cerebral de oxigênio pode ser ou porque o paciente sem ter fluxo cerebral, ou porque está com aumento da demanda, ou pode ter, se o paciente não tiver mais gasto energético cerebral, tiver a morte cefálica, essa extração cerebral vai estar lá baixo, né? Você não está tirando. E tudo se interrelaciona. Então, a pressão arterial média. O que é que pode gerar uma queda da pressão arterial média? Hipovolemia, choque, obstrução mecânica, ação farmacológica. Essa pressão arterial média reduzindo, cai o quê? A pressão de perfusão cerebral. Isso que vai acontecer. O que é que pode aumentar a PIC? Edema, aumento de volume sanguíneo, isso vai aumentar a pressão intracraniana. O que é que pode gerar vasodilatação, que aumenta a pressão intracraniana? Aumento do metabolismo cerebral, hipercapnia, ação farmacológica, a vasodilatação, elevamento do fluxo sanguíneo cerebral e elevamento da pressão intracraniana. Então, isso é o que acontece na maioria das vezes numa resposta isquêmica, né? E elas se comunicam, o organismo ele tende a
tentar manter o fluxo sanguíneo cerebral dentro do valor de normalidade, mas quando você tem uma lesão por traumatismo, quando você tem uma lesão aguda, ele perde um pouco esse controle, como eu falei no começo da live. Por isso a importância de conhecer aquela parte inicial que eu falei no começo da aula. Há uma desregulação do fluxo sanguíneo cerebral e esse controle fica reduzido. E o CO2, ele vai ter... Eita, essa aqui é a autorregulação cerebral. Vou pular um pouquinho, já falei muito sobre isso. Vamos falar sobre a relação do fluxo sanguíneo cerebral com o PaCO2 e a pressão arterial de oxigênio. O PaCO2, quando ele aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, gerando vasodilatação, aumentando a pressão intracraniana. Quando ele reduz o fluxo sanguíneo cerebral, tendo vasoconstricção, podendo levar à isquemia. Então, você tem que ter como alvo uma normoventilação do CO2. Como alvo, uma normoventilação do CO2. E não deixar o paciente apresentar uma hipoxemia. O paciente também tem que ter uma saturação ideal aí. 95%, 94%. Tem que ser, alguns estudos colocando 94%, 92%, 94% como aceitável. Mas você, como alvo aí, mantém em torno de 95%. Não deixar o paciente ter uma queda importante nessa oxigenação. Cada aumento de 1 milímetro de mercúrio do PaCO2 resulta em 2 a 4% de aumento no fluxo sanguíneo cerebral, gerando aí o aumento da pressão intracraniana. Isso é importante para você ventilar o paciente. Por que tem que normoventilar? Não precisa decorar. Entenda, para quando você pegar o paciente, você conseguir gerar a melhor intervenção. Entenda isso. Pô, eu tenho que decorar isso? Não, tem que entender. Tem que entender. O CO2 no cérebro faz vasodilatação aumenta a pressão intracraniana. Baixa do CO2, faz vasoconstrição, pode levar a hipóxia, né? A isquemia naquela região. Então, normoventilar. Se eu quero baixar mais a pressão intracraniana, pode realizar uma conduta que hiperventile? Não é o ideal, mas se for algo agudo ali, pode ser feito para o paciente se algo está fugindo do controle, e aí você pode fazer, mas não é o ideal. Se hiperventilar, vai baixar um pouco a pique, mas não é o ideal. Então, só para você dar um print e tirar uma foto nisso daí, para não esquecer mais, CO2, vasodilatação pelo aumento do CO2, gera o aumento da pressão intracraniana, e vasoconstricção pela uma redução da pique, mas pode levar à hipóxia. Qual é o alvo da ventilação? Normoventilação. Então, tira um print, tira uma foto disso daí, não esqueça isso nunca mais. Quando você for gerar uma intervenção do paciente, não esqueça mais disso. E posicionamento. Qual é o melhor posicionamento para deixar o paciente com pressão, com hipertensão intracraniana? Quando você for atender o paciente, deixar o paciente bem posicionado. Cabeça na posição neutra, elevação da cabeceira do leito até 30 graus, vai estar lá a monitorização da pressão intracraniana e você vai ver se está sendo feita a medição da maneira correta. Já para você entender se está tendo alteração na sua conduta. Se o paciente tiver com o decúbito mais baixo, pode estar parecendo que a pressão intracraniana está maior do que é. Então, elevação da cabeceira do leito até 30 graus e posicionamento neutro da cabeça. Observe isso daí nesse paciente, o ideal para esse paciente ficar. E a ventilação mecânica? Qual é o modo ventilatório? Qual o ajuste que eu devo fazer com esse paciente? Aceita PIP? Vamos falar um pouquinho sobre isso, pegando as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica. O que fala as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica e alguns estudos que fogem um pouquinho do que já é falado aí da diretriz brasileira de ventilação mecânica, que foi lá publicado em 2013. Primeiro ponto que a diretriz brasileira de ventilação mecânica fala: evitar hipoxemia em pacientes com lesão neurológica aguda. Saturação em torno de 95%, como eu já falei. Não utilizar hiperventilação profilática ou prolongada e manter o PaCO2 entre 35 e 40 mg de mercúrio na fase aguda da injúria. Repetindo isso aí para gravar. Não utilizar hiperventilação profilática ou prolongada e manter o PaCO2 entre 35 e 40 mg de mercúrio na fase aguda da injúria. Você agora não vai gravar mais, você entendeu o porquê. Por isso que Antônio veio com essa parte chata de antes, da fisiopatologia, do que, para chegar nesse ponto e você entendeu, você agora não vai ficar sendo repetidor de técnicas, não vai saber o porquê você está fazendo aquela... Você vai saber o porquê você está fazendo aquela conduta, o porquê você está normoventilando, entendendo bem esse seu ajuste aí da ventilação mecânica do paciente na terapia intensiva. O que é que a diretriz fala também? Iniciar a hiperventilação aguda em casos de herniação cerebral como tratamento de resgate. Observe, tratamento de resgate, mas não como forma profilática ou prolongada, algo passageiro. Monitorizar o CO2 com capnografia. Então, pegou um paciente com traumatismo crânioencefálico, tem capnógrafo na UTI, separa o capnógrafo para esse paciente, bota o capnógrafo nesse paciente. O CO2, o ETCO2 na capnografia vai estar sendo mostrado o tempo todo para você. Então, se não está sendo feita gasometria, você não sabe como é que estava o CO2. Aí o paciente pode passar o dia todo hipoventilando
com o PaCO2 lá em cima e lesando e tendo aumento da pressão intracraniana. Não, coloca o capnógrafo. E na ausência deste, é ideal checar a gasometria com maior frequência na fase aguda da doença. Então, o paciente, o ideal é ter uma pressão invasiva para o médico ficar colhendo essa gasometria e você ter uns dados do PaCO2 de uma maneira mais constante. E o paciente tiver com SARA grave, o uso de PIP alto deve ser individualizado e deve ser monitorizado a PIC, porque pode ocorrer elevação desta quando há diminuição da complacência pulmonar e cerebral concomitantemente. Então, posso utilizar uma PIP mais alta? Pode. Esse é um estudo publicado em 2017 na Neurocritic Care, que fala do efeito da pressão positiva expiratória na hemodinâmica cerebral e na pressão intracraniana. E o que é que eles identificaram? Isso já é um estudo retrospectivo, precisa de mais estudos, mas já tem outros estudos, aqui eu peguei apenas um para colocar aqui para vocês, que sugere que a PIP pode ser aplicada com segurança em pacientes com lesão cerebral aguda e não leva à alteração da pressão intracraniana e da pressão perfusão cerebral. Mas precisa de mais estudos, né, desses casos. O que é que deve ser feito? Monitorização. Você está com pressão intracraniana, você tem a pressão de perfusão cerebral, você vai monitorizar e observar se a PIP está tendo alguma resposta com esse paciente. Então, individualizar. Vou deixar a PIP baixa porque está com a pressão. Não, você vai individualizar. Ter a monitorização. Por quê? Porque se tiver hipoxemia, também é ruim para o paciente. Então, o paciente está hipoxêmico, eu vou deixar uma PIP mais baixa, não vou aumentar a PIP que ele precisa. Não, você vai aumentar a PIP observando pressão intracraniana e a pressão de perfusão cerebral. Qual o modo ventilatório que eu devo utilizar? Aqui é o que está dizendo as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica. Utilizar o modo volume controlado para pacientes com lesão neurológica grave na fase aguda. Por que a diretriz colocou a VCV? Porque você controla o volume e você quer normoventilar. Você quer o PaCO2 de 35 e 40 mg de mercúrio. Então, você consegue de uma maneira mais clara fazer isso com VCV, né? Só que se o paciente começar a assumir a ventilação mecânica, pode ter alteração, se tiver alguma sincronia, pode ter alteração, mas é o que está nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, sobre os modos de duplo controle e sobre a sincronia. O que é indicado para esse paciente é o paciente ser intubado como tem escala coma de Glasgow menor ou igual a 8, com abolição do reflexo de tosse. É isso que está dizendo nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica. Vai fazer ventilação não invasiva nesse paciente? Não, né? Esse paciente tem que ser intubado, tá? Glasgow baixo, rebaixou o nível de consciência, Glasgow de 7, não vai melhorar o Glasgow dele, não vai melhorar com uma ventilação não invasiva. Então, se ele estiver precisando da ventilação não invasiva, na verdade, ele precisa da ventilação mecânica invasiva, vai ter que ser intubado. É diferente do DPOC, que está rebaixando o nível de consciência por uma hipercapnia. Aqui é outra coisa que está acontecendo, e aí não vai ficar mantendo o paciente que está em insuficiência respiratória, com traumatismo crânioencefálico, na ventilação não invasiva. Esqueça isso. Outros modos que podem ser utilizados nesses pacientes, modo duplo controle, PRVC. PRVC você garante o volume ventilando a pressão, mas tem que ter uma monitorização constante também para ver se está a pressão intracraniana, a pressão de pico não está aumentando muito. Se o paciente começar a assumir, pode ter assincronias, então é um modo que pode ser utilizado, PRVC. Mas eu falo sempre que muitas vezes o pessoal acha que sabe utilizar o PRVC e não sabe. O PRVC, você coloca o ajuste de volume como alvo. O paciente vai ventilar a pressão, o paciente não, né? O ventilador vai modificar a pressão para tentar atingir aquele alvo. Então, se tiver piora da mecânica, ele aumenta a delta de pressão. Se tiver melhora da mecânica, ele reduz o delta de pressão. Se o paciente começar a assumir a ventilação mecânica e fizer esforço, ele reduz o delta de pressão. E aí o paciente pode estar fazendo mais esforço do que o necessário. PCV, se você tiver uma monitorização constante do volume corrente e ajustar os alarmes próximos do volume corrente que você quer manter, você também vai ter um critério de avaliação desse paciente. E a sincronia, tentar prevenir a sincronia. Lembram lá que a sincronia paciente ventilador pode ter alteração aguda da PIC. Então, controlar também as assincronias para prevenir lesões decorrentes da sincronia. Existe uma fórmula simples, que é uma forma de estimativa do volume minuto ideal. Estimativa. Por que estimativa? Porque tem várias variáveis que podem modificar isso. O paciente pode estar com aumento do metabolismo, pode ter várias variáveis. O volume minuto ideal, calculado, é estimativa. Eu gosto de falar sempre aqui, vou até tirar o slide, me colocar sozinho aqui, para dar essa mensagem bem clara aqui para todo mundo olhando para mim. Esse cálculo que eu vou demonstrar aqui é apenas uma estimativa. Não é para ser utilizado como verdade verdadeira. É uma estimativa. Em vez de fazer ajuste do volume minuto de maneira aleatória, você pode estimar quanto você quer manter de volume minuto para manter uma normoventilação. Ou para, se quiser, fazer uma manobra rápida de hiperventilação. Mas
É uma estimativa. Pode ter variáveis que modificam o resultado final e pode ser que você faça uma medida que dê um valor totalmente absurdo que você não vai poder colocar em prática, porque está fora do padrão de aceitável ali para o paciente. Então, esse cálculo de estimativa, você vai pegar o volume minuto atual vezes o PaCO2 atual e dividir pelo PaCO2 desejado. Então, se o paciente está com o paciente ventilando IVCV com volume corrente de 350 ml, com a frequência respiratória de 20 incursões por minuto, está fazendo volume minuto X. Você tem aqui o volume minuto atual. O PaCO2 dele está em 50. Você tem o PaCO2 de 50. Você quer manter o PaCO2 de 30. 35, né? Aí você vai multiplicar o volume minuto, volume corrente vezes a frequência respiratória, vezes o PaCO2 que está no momento e dividir pelo PaCO2 desejado, que seria o 35. Aí você vai ter o volume minuto ideal. Lembrando que o volume minuto é a frequência respiratória vezes o volume corrente. E aí você pode ajustar ou volume corrente ou frequência respiratória, que é isso, tem que entender bem. Por que isso tem que entender bem? O volume que vai gerar a troca gasosa é o volume alveolar. Se você tiver o volume corrente muito baixo, você pode até ganhar um pouco do volume minuto, mas não vai estar tendo troca gasosa. Se você tiver o volume corrente muito alto e aumentar muito a frequência respiratória, pode gerar outro PIP. Por isso que isso é apenas uma estimativa para você entender. Eu quero tentar chegar no volume minuto de 6 litros por minuto, 6 litros. Né? Você vai colocar lá dentro dessa fórmula e vai chegar, você quer chegar no PaCO2 de 35, aí deu o volume minuto de 6 litros. Você vai lá tentar ajustar, em vez de fazer de forma aleatória, mas lembrando, é apenas uma estimativa. Posicionamento do paciente, manter a cabeceira do leito entre 30 e 45 graus, uma vez que melhora o retorno venoso encefálico e diminui a influência da PIP sobre a PIC. Então, e cabeça na posição neutra. Aspiração, no TCE, como repetir? Avaliar, ver se tem sinais de serrilhamento da curva, se tem alterações da mecânica, se tem a presença de ronco, não ficar fazendo aspiração rotineira, porque vai ter aumento da PIC. Então, avaliar a necessidade de aspiração, isso aqui está lá é um capítulo do Profísio, eu terminei esquecendo de colocar a referência aqui embaixo. Avaliar a necessidade de aspiração, usar a técnica de aspiração com asepsia, aumentar a FiO2 para 100% antes da aspiração, minimizar a duração da técnica e monitorizar a resposta fisiológica do paciente, como frequência cardíaca, pressão arterial média, PIC, pressão de perfusão cerebral, saturação venosa de jugular de O2, saturação periférica de oxigênio e não girar a cabeça do paciente durante a aspiração. E o desmame do paciente com TCE segue o padrão normal. Você não vai desmamar o paciente que está na fase aguda, que está com a PIC lá em cima, que está com lesão. Não. O paciente vai estar mais estável. A partir do momento que o paciente está estável, você vai seguir os critérios de desmame. Mas os indicadores, os índices preditivos de desmame podem estar alterados se esse paciente tiver lesão neurológica, que agite, que fique brigando, que ele está acordando ali ainda com para sair da fase aguda, mas está acordando agitado, não sabe de onde está, de uma hora para outra ele estava dirigindo o carro, teve um acidente e acorda na UTI. Ele vai se agitar. Então, você tem que ter todo o cuidado aí durante o desmame do paciente com TCE, mas você vai seguir o padrão de desmame dentro de um processo de tomar decisão normal. E a mobilização na UTI? É contraindicado fazer mobilização passiva, cicloergômetro, estimulação? Não, não é contraindicação você realizar as condutas de mobilização, cicloergômetro, estimulação, cinesioterapia passiva com os pacientes com traumatismo crânioencefálico, observando a monitorização da pressão intracraniana e da pressão de perfusão cerebral.